Olá, queridos voluntários, participantes e todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos seguindo aqui, né? Só para lhe lembrar, você já sabe disso, nas nossas reflexões, comentários, no Devocional Um Dia de Cada Vez, baseados no Devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Spire, da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Esse devocional nós temos adotado aqui na nossa igreja, a Paz, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa igreja anglicana aqui na região, no Brasil, aqui na região metropolitana do Recife, mas já no bairro de Piedade, que é município de Jaboatão. E nós temos agregado essa ferramenta do devocional às outras ferramentas que nós temos, ao livro, às palestras, às quartas-feiras, aos encontros de partilha, aos confidentes, né, e a tudo mais que nós temos, e temos nos servido, então, para que nós possamos caminhar com a nossa vida emocional junto com a nossa vida espiritual e com o todo do nosso ser, para que nós possamos ser saudáveis de uma forma geral. E temos compartilhado isso com você. Então, se isso tem te servido, tem te desafiado aos processos de mudança, eu quero te pedir que você dê um clique no like, compartilhe com muita gente, faça esse conteúdo chegar a outras pessoas, utilize também do conteúdo que nós temos no Instagram, né? Nos acompanhe, esteja aqui junto com a gente. Você pode estar presencialmente às quartas-feiras, assistindo online, ao vivo ou gravado, da forma que você preferir, mas por favor, leve-se a sério, né? E compartilhe com muita gente, para a sua própria vida e para a vida dos que estão ao seu redor. Pois bem, nós estamos aqui seguindo na semana 26, tratando de continuando a reparar. Hoje nós temos um outro tema desafiante, né? Cada dia é um desafio, um dia de cada vez. Hoje nós temos aqui no dia 3, o que eu devo reparar? Que é uma pergunta difícil, né? Deve ser. O que eu devo reparar? Porque muitas vezes a gente nem acha que tem que reparar nada, né? Esse é o nosso grande desafio, é encontrar o que deve ser reparado. Trouxemos aqui novamente uma passagem no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, verso 31, que diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, né, havia a questão de odiar os inimigos, né? E vemos ali muitas coisas que a história, né, que nós lemos ali no Antigo Testamento. Mas Jesus vem e eleva, né? Eu gosto de dizer assim, eleva o nível. Pensando em salto em altura, ele eleva o sarrafo, né, a um nível de compromisso maior, porque ele diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, né? Se nós amamos apenas os nossos amigos, nós não estamos fazendo muito mais do que os fariseus hipócritas faziam. Então ele eleva o sarrafo. Então, independente de ser amigo ou inimigo, nós nos machucamos e machucamos as pessoas. Então, hoje nós vamos tratar sobre a questão da reparação a todos, né? No caminho de nós para os outros e dos outros para nós. Mas o que é reparar? Esse conceito pode ser muito abstrato. Esse conceito é abstrato quando se trata principalmente de coisas emocionais. O que é reparar, né? Que isso pode nos deixar confuso, né? Como é que nós vamos tratar esse processo? Algumas perguntas aqui para que nós possamos estar colocando para nós mesmos. Até que ponto, perguntas que ao mesmo tempo são dúvidas, até que ponto está a minha parte na reparação? Essa pode ser uma dúvida que você tem. Até que ponto está a minha parte na reparação? Quanto devo gastar para estar perdoado? Quanto devo gastar para estar perdoado? Essa pessoa deve continuar no mesmo nível de intimidade na minha vida? Essas são perguntas que você deve estar passando pela sua cabeça. E olha, primeira coisa, ou primeira orientação que nós devemos buscar sobre essa questão é que nós devemos buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, né? Para que Ele possa estar nos conduzindo, para que a gente possa ter o parâmetro certo, né? Para que nós possamos ter a avaliação correta, né? E não estejamos fazendo isso sobre uma ótica humana, sobre a influência humana nossa ou de quem quer que seja. Esse é um primeiro ponto.
Aqui, o devocional trouxe uma ilustração muito interessante e eu quero compartilhar com você, quero dar vida a essa ilustração. É um exemplo de um vaso que teria sido quebrado, né? Enquanto você criança, quebrou um vaso da sua mãe muito valioso. Muito valioso. E após todo um trabalho de restauração, esse vaso foi reconstruído e foi devolvido, né? E foi devolvido. A mãe, muito sabiamente, fez a seguinte afirmação. A mãe fez a seguinte afirmação: você não deveria ter feito o que fez, mas aquele vaso também nunca deveria estar ali. Veja que lição isso nos traz, né? Algo que foi quebrado, machucado, uma situação que aconteceu, mas a mãe a quem foi o dano causado reconheceu, nesse caso, material físico, que o vaso estava num local inapropriado e, por isso, ocasionou aquela situação. Então, veja, quando a gente trata de uma questão de coisas materiais, fica mais fácil da gente calcular reparos, né? Como foi o caso de Zaqueu. Foi que Zaqueu disse quando recebeu a Jesus, se converteu e o coração dele foi tocado e ele realmente foi transformado. Ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais o que eu causei de dano para alguém. Ele fez uma conta e pronto, está ali, vou restituir 4 vezes mais. Mas quando se trata de coisas emocionais, fica mais difícil da gente calcular esse prejuízo e de como a gente vai estar restituindo isso, né? Então, o que é que a gente precisa ter em mente? É que nesses tipos de danos, a gente vai precisar saber se a pessoa, né, diante do dano causado, da situação que existe e da situação que permanece, né, que pode até permanecer, em que lugar ela vai poder ter espaço na minha vida de novo ou não. E veja, isso não é como hoje tem sido feito, como um cancelamento. Ah, não, eu vou perdoar, mas vou cancelar a pessoa da minha vida. Não, não é isso. É que eu vou precisar encontrar o local adequado para essa pessoa na minha vida, né? Ou não, se ela pode ocupar e que lugar ela pode ocupar na minha vida, para que a situação não se repita, né? Para que o dano não continue acontecendo. Vários aspectos vão ter que ser considerados, né? Se a pessoa mudou ou não, né? A situação de convivência constante ou não. Então, várias coisas. Mas isso vai ter que ser feito, nesse caso aqui, vai ter que ser feito caso a caso, vai ter que ser uma coisa específica, artesanal, para cada situação, para cada caso. Não vai existir fórmula, a gente não pode dizer assim, olha, nem ninguém pode dizer assim, vai ser assim nesse caso, você vai fazer assim em todas as situações. Não, nesse caso, sobretudo, vai ser uma situação a ser estudada especificamente. Então, mais uma vez, você vai ter que se colocar diante do Senhor, você vai ter que analisar todas as situações, sair um pouco da situação, olhar um pouco de fora e pedir ao Senhor: o Senhor me orienta como eu devo proceder nessa situação, nesse caso específico, e que posição essa pessoa vai poder ocupar de novo após a restauração, a reparação na minha vida ou não. Então, você vai refletir sobre isso, né? Sobre quem precisa voltar a ocupar uma posição importante na sua vida e sobre quem deveria sair. Precisamos refletir sobre isso. Olha, no livro, eu quero que nesses minutos aí finais, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o livro. Você tem aqui na página, se for possivelmente na página 279 e 280, na semana 26, tem lá uma lista de pessoas a reparar. Uma lista de pessoas a quem eu fiz algum dano, a quem eu machuquei, e você vai colocar a pessoa e a situação, e uma lista de pessoas a quem eu causei dano e que eu preciso reparar. Nesse instante, não se preocupe como isso vai acontecer. Se preocupe apenas em listar, né? Faça uma lista de pessoas que eu preciso perdoar, que eu preciso reparar, e a lista a contrária, as pessoas que me causaram dano e que eu preciso perdoar. Faça isso nesse instante, né? Para que você possa estar analisando o que a gente conversou aqui hoje.
né? Como isso vai proceder? Busque o Senhor. Talvez você já tenha escrito isso, então hoje sente e faça isso. Se você ainda não fez, vai resgatar nas suas memórias quais são essas pessoas, né? Escreva isso agora. Isso é muito importante, né? E analise isso caso a caso. Eu vou orar para que você possa ter isso com paz no seu coração e instruído pelo Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nós possamos fazer essa lista, essas listas, não é? Com toda a tua instrução, tua orientação, Pai. Que não escape nenhum nome, que não escape nenhuma situação. Traz à mente e à memória cada situação, Senhor. E também como, né, nesse instante agora, vai já nos colocando no coração como nós podemos fazer isso no futuro. Mas nesse instante agora, traz sobretudo a lista, os nomes, Senhor, para que não fique ninguém de fora, os nomes e as situações. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, se debrucem aí nessa lista, trate disso, isso é muito importante, né? Você pode também compartilhar isso com o seu confidente. Faça isso. Lembre-se, você tem um confidente. Marque com ele. Até amanhã, se assim Deus permitir.